Você sabia que a vida flui como um grande rio, seguindo um curso natural de aprendizado, crescimento e transformação? Quando resistimos a esse fluxo, nos sentimos perdidos, desorientados, como se estivéssemos nadando contra a corrente. Mas aqueles que compreendem as leis espirituais que regem a existência aprendem a navegar com leveza, permitindo que a vida os conduza em harmonia com forças maiores. Essas leis não são simples conceitos filosóficos, mas princípios atemporais que, quando aplicados, geram equilíbrio, realização e propósito. Elas nos mostram que a realidade que experimentamos é um reflexo direto da nossa consciência, da forma como pensamos, sentimos e agimos. Ao longo da história, diferentes tradições espirituais e filosóficas identificaram padrões universais que influenciam todas as áreas da vida. Desde os ensinamentos dos sábios do Oriente até os princípios ocultos nas escrituras sagradas, essas leis revelam um conhecimento profundo sobre a verdadeira natureza da existência. E o mais fascinante é que elas não impõem dogmas, mas oferecem uma compreensão libertadora. Somos co-criadores da nossa própria realidade. Quando nos alinhamos com essas forças universais, passamos a enxergar os desafios da vida não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. A grande armadilha da sociedade moderna é nos fazer acreditar que felicidade e realização vêm de conquistas externas. Corremos atrás de bens materiais, reconhecimento, status e poder, sem perceber que a verdadeira fonte de plenitude sempre esteve dentro de nós. As 7 leis espirituais ensinam que o sucesso genuíno não está no que possuímos, mas no que nos tornamos. Elas nos mostram que prosperidade, amor, paz e harmonia não são privilégios de poucos, mas direitos naturais de todo ser humano, que aprende a viver em sintonia com os princípios cósmicos. Compreender e aplicar essas leis não significa escapar dos desafios da vida, mas sim aprender a lidar com eles de forma mais sábia e consciente. Quando incorporamos esses ensinamentos ao nosso dia a dia, passamos a viver com mais fluidez, confiança e gratidão. As respostas que antes pareciam distantes começam a surgir naturalmente e tudo ao nosso redor se transforma. A jornada para uma vida mais plena não exige esforço desmedido, mas sim um despertar para aquilo que sempre esteve ao nosso alcance. A pergunta que resta é: você está pronto para dar esse passo? Se existem leis espirituais que podem transformar nossa vida, por que tantas pessoas ainda vivem presas a padrões de sofrimento e limitação? O que nos impede de acessar esse conhecimento e aplicá-lo no dia a dia? A resposta pode mudar completamente sua percepção da realidade. Mas antes, se esse tema ressoa com você, aproveite para se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer essa comunidade de busca pelo despertar. Agora, vamos continuar. Desde tempos imemoriais, o ser humano busca compreender os princípios que regem a vida e o universo. Filósofos, sábios e mestres espirituais sempre apontaram para leis invisíveis que, quando compreendidas e aplicadas, podem transformar completamente nossa experiência de vida. Essas leis não são regras impostas, mas sim padrões naturais que operam independentemente de crenças individuais. Assim como a gravidade governa o mundo físico, as leis espirituais moldam nossa realidade interna e externa, influenciando nossas experiências, emoções e resultados. A ideia de que somos co-criadores da nossa realidade pode parecer abstrata à primeira vista,
mas basta observar atentamente para perceber como nossas escolhas, pensamentos e emoções moldam nosso destino. Quando estamos alinhados com princípios elevados como gratidão, generosidade e desapego, percebemos que a vida flui de forma mais harmônica e natural. Por outro lado, quando resistimos a essas leis, nos sentimos bloqueados, frustrados e desconectados de nossa essência. A chave para a transformação está na consciência. Ao reconhecer esses princípios e aplicá-los de forma intencional, podemos criar uma existência mais plena, significativa e abundante. Muitas pessoas passam a vida lutando contra as marés, tentando controlar tudo ao seu redor, sem perceber que a verdadeira sabedoria está em se alinhar ao fluxo da vida. Em vez de resistir às mudanças, aqueles que compreendem as leis espirituais aprendem a utilizá-las a seu favor. Assim como um velejador ajusta suas velas ao vento para avançar sem esforço, podemos aprender a utilizar essas leis para caminhar com mais leveza e propósito. A transformação não acontece quando tentamos modificar as circunstâncias externas, mas sim quando ajustamos nossa percepção e nossa vibração interna. A pergunta que fica é: estamos prontos para abandonar o medo, o controle excessivo e a resistência, e aceitar que a vida pode ser mais simples e fluida do que imaginamos? Ao compreender e aplicar as leis espirituais, abrimos caminho para uma jornada mais harmoniosa e inspiradora. Cada um de nós tem a capacidade de despertar para essa realidade e transformar sua própria existência. Mas para isso, é necessário um primeiro passo: estar aberto a enxergar além das ilusões e permitir que a sabedoria do universo se revele em nosso dia a dia. Se essas leis espirituais realmente podem transformar nossa vida, por que tantas pessoas continuam presas a ciclos de sofrimento e estagnação? Será que estamos aplicando esses princípios da maneira certa ou há algo essencial que estamos ignorando? A resposta pode surpreender. A grande ilusão da sociedade moderna é acreditar que felicidade e realização dependem exclusivamente de conquistas externas. Somos condicionados a buscar validação no reconhecimento dos outros, na acumulação de bens materiais e no status social, sem perceber que essa busca constante nos mantém em um ciclo interminável de insatisfação. O problema não está nas conquistas em si, mas no fato de que, ao depositarmos nossa felicidade nelas, nos tornamos reféns de algo que está fora do nosso controle. As leis espirituais ensinam que a verdadeira plenitude não vem do que possuímos, mas da maneira como nos relacionamos com a vida. Quando compreendemos que a felicidade é um estado interno e não um destino a ser alcançado, passamos a viver de forma mais leve e autêntica. Isso não significa que não devemos buscar crescimento, evolução e realizações, mas sim que essas conquistas não podem definir nossa paz interior. As 7 leis espirituais nos mostram que a abundância e o bem-estar são estados naturais de quem está alinhado com o fluxo da vida. O que impede muitas pessoas de experimentarem essa realidade é a crença de que precisam lutar incessantemente para serem merecedoras de felicidade e sucesso. Viver em sintonia com esses princípios significa abandonar a mentalidade de escassez e controle absoluto, permitindo que a vida flua com mais naturalidade. A resistência e o apego geram sofrimento, enquanto a aceitação e a entrega nos conduzem à liberdade. Quando aceitamos que não precisamos controlar cada aspecto da nossa jornada, abrimos espaço para oportunidades inesperadas e transformações profundas. Esse entendimento nos convida a mudar a forma como reagimos às situações e como enxergamos os desafios.
A grande questão é: será que estamos prontos para abrir mão das crenças limitantes que nos mantêm presos a padrões de medo, ansiedade e insegurança? Ou continuaremos tentando buscar a felicidade em lugares onde ela nunca poderá ser encontrada? Essa mudança de perspectiva pode ser o divisor de águas entre uma vida de frustrações e uma existência realmente plena e significativa. Se a verdadeira felicidade não está nas conquistas externas, mas sim na forma como nos relacionamos com a vida, então qual é o segredo para viver em harmonia com essas leis espirituais? O que realmente nos impede de acessar esse estado de plenitude? A resposta pode estar bem diante dos seus olhos. Compreender e aplicar as leis espirituais não significa que estaremos imunes aos desafios da vida, mas sim que aprenderemos a lidar com eles de maneira mais sábia e consciente. A diferença entre aqueles que vivem em harmonia e aqueles que permanecem presos em ciclos de sofrimento está na forma como escolhem reagir às experiências. A vida continuará trazendo mudanças, perdas e recomeços, mas quando estamos alinhados com esses princípios universais, passamos a enxergar cada momento como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A resistência ao fluxo natural da existência é um dos maiores causadores de sofrimento. Queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, no nosso tempo, sem perceber que a vida tem um ritmo próprio, guiado por uma inteligência maior. Quando aceitamos que tudo tem um propósito, mesmo os desafios aparentemente injustos, adquirimos uma nova perspectiva e encontramos paz em meio ao caos. A confiança no processo se torna uma das maiores forças que podemos cultivar, pois nos liberta da ansiedade pelo controle absoluto. Outro aspecto essencial dessas leis é o poder da intenção e da consciência. Aquilo que nutrimos dentro de nós se manifesta no mundo exterior, criando nossa realidade. Se vivemos constantemente no medo, na dúvida e na resistência, acabamos atraindo experiências que reforçam essas energias. Mas quando cultivamos gratidão, entrega e uma visão mais elevada da vida, começamos a perceber mudanças significativas ao nosso redor. O universo responde àquilo que vibramos, e essa compreensão nos coloca no papel de co-criadores da nossa jornada. Diante disso, surge uma reflexão essencial. Será que estamos dispostos a abandonar a necessidade de controle e confiar que a vida nos leva exatamente para onde precisamos estar? Ou continuaremos presos ao medo de que, sem nossa intervenção, as coisas não acontecerão como deveriam? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda e duradoura. Se a vida realmente tem um fluxo natural e a resistência nos impede de viver plenamente, então como podemos aprender a confiar nesse processo? Existe um método prático para aplicar essas leis espirituais no dia a dia? A resposta pode transformar completamente sua visão sobre a existência. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de lutar contra a vida e começamos a fluir com ela. As leis espirituais não são apenas conceitos abstratos, mas guias para uma existência mais plena e consciente. Quando aprendemos a confiar no processo e a agir em sintonia com essas verdades universais, descobrimos que a paz e a realização não são destinos distantes, mas estados acessíveis no aqui e agora. Cada pequeno passo na direção dessa compreensão nos aproxima de uma vida mais harmoniosa. Não se trata de abandonar objetivos ou ambições, mas de mudar a forma como os enxergamos. Quando paramos de buscar a felicidade em fatores externos e começamos a cultivá-la internamente, tudo ao nosso redor muda. A abundância, o amor e o propósito deixam de ser ilusões inalcançáveis e se tornam parte do nosso dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal.
Deixe seu like e compartilhe suas experiências, dúvidas e sugestões nos comentários. Isso fortalece nossa comunidade e ajuda a alcançar mais pessoas como você. Obrigado e até a próxima.